torcedor vascaíno, a gente fechou o vídeo e uma grande informação veio à tona. Eu quero trazer ela aqui a vocês, é claro, no início deste Boa Noite Gigante. O novo diretor executivo do Vasco está muito próximo de ser anunciado. E o nome dele é Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia e o grande responsável por reestruturar financeiramente o clube baiano, tirar de fato o Bahia de uma lama financeira que o clube se encontrava e recolocar o clube no cenário do futebol brasileiro. Hoje o Marcelo trabalha no América de Natal, inclusive foi o campeão do Campeonato Potiguar, tanto do turno quanto do retorno nesta temporada de 2024. Ele está há apenas 5 meses no América de Natal, tem também, além, é claro, do trabalho de América de Natal, um trabalho com o presidente do Bahia, consta no seu currículo um curso em Liverpool e, inclusive, neste curso em Liverpool, ele encontrou o Felipe Coutinho. Hoje, nos próximos dias, inclusive, o mais novo reforço a ser anunciado pelo nosso Vasco. Além de ter estudado em Liverpool, ele também fez um curso de gestão de futebol e é realmente um dos hoje grandes nomes aí do futebol brasileiro. Chegará no Vasco da Gama para ocupar esse cargo da diretoria executiva. Um grande nome, um grande reforço aí para o Vasco da Gama, fora das 4 linhas, um achado assim, da gestão de Pedrinho para este cargo, que hoje está sem nenhum profissional após a saída de Pedro Martins. Mas o Vasco não perde nada, tá? A saída de Pedro Martins deixou uma grande lacuna, mas a chegada de Marcelo Santana preenche rapidamente esse lugar vazio. Um grande nome, e a gente amanhã na Acorda Vascão vai trazer ainda mais detalhes sobre esse novo profissional que vai ocupar a pasta da diretoria executiva do nosso Cruz Maltino. Fique aí com o vídeo, porque tem muita informação para trazer a vocês neste Boa Noite Gigante. Coutinho, Alex Teixeira, Souza e Emerson Rodrigues. O primeiro pacotão de reforços da janela do meio do ano está pronto e a expectativa é que os anúncios comecem a acontecer já nestas próximas horas, até porque torcedor vascaíno, Souza rescindiu seu contrato no Basak Serrir, Felipe Coutinho está em processo final também de rescisão contratual e o quanto antes esses 3 jogadores, ou aliás, esses 4 jogadores serão oficializados. A gente vai falar sobre isso, trazer novidades sobre a situação envolvendo o retorno dos crias e falar também sobre algumas novidades dentro do Vasco, tá bom, torcedor vascaíno? Porque, olha, meu amigo torcedor, neste momento, com a saída de Pedro Martins, o Vasco da Gama irá ao mercado trazer um novo diretor executivo e já está nessa procura. Inclusive, Pedro Martins ainda trabalha no Vasco da Gama, passando tanto para Pedrinho quanto para Felipe as negociações que estavam em curso. E olha, importante falar aqui com vocês neste início do vídeo, não terão apenas chegadas, como também saídas. A gente vai falar sobre tudo isso, vai deixar você aí, torcedor vascaíno, muito bem informado, sobre tudo que está acontecendo, mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte aí da nossa família. Caso não saiba, te aviso agora, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é sempre o primeiro vídeo do dia e sai 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. É esse vídeo que, inclusive, você está assistindo agora no canal. Então, já se inscreva, ajudem aí o nosso crescimento. E é de suma importância o seu like. Você que curte o nosso conteúdo, e deixa eu te avisar aqui rapidinho. O YouTube não está notificando os nossos vídeos. Não sei porquê. O YouTube está travando a notificação do nosso conteúdo. Então, eu peço para você agora, neste momento, para vir aqui embaixo e deixar o seu like, porque você deixando o seu like, o YouTube não vai ter como e vai ter que começar a notificar o nosso vídeo para os inscritos do canal. Então, se inscreva e deixe o seu like para ajudar o nosso crescimento. Show de bola, Vascão! Vamos embora então, sem muita enrolação, Agora sim, falar logo sobre o nosso Cruz Maltino. Quero começar aqui primeiramente este Boa Noite Gigante falando com vocês sobre algumas situações de mercado, tá?
porque hoje tivemos duas informações importantíssimas, se tratando de dois atletas que tinham vínculos contratuais com o Vasco da Gama. O primeiro é o MT. Lembram do MT? Jogador, cria da base do Vasco da Gama, atleta, né, que logo quando surgiu aqui no nosso Cruz Maltino, o torcedor vascaíno esperava muito dele, um atleta que sempre se destacou, inclusive, nas categorias de base do nosso Vasco, como volante, um jogador até que na base demonstrava muita qualidade, atuou em alguns jogos até como um camisa 10, né, durante o Sub-20, foram 33 partidas, no ano de 20, inclusive com 10 gols, 2 assistências, no profissional foi até bem, principalmente no ano de 2021, teve 25 partidas no profissional do Vasco, em 2022 ele chegou a voltar ao Sub-20 em determinado momento após uma confusão envolvendo ele, Peck, Juninho, mas depois novamente teve uma oportunidade no profissional em 22, mas acabou não conseguindo render. Ele foi emprestado ao Santa Clara, está no Santa Clara inclusive desde 2022, um clube da Série B, da segunda divisão do Campeonato Português, e nesse momento, hoje a informação que nós tivemos é através de um próprio anúncio do Santa Clara, o MT está neste momento em definitivo no clube português. O Santa Clara hoje, de acordo com aí o próprio site oficial do clube, contratou definitivamente o meio-campo. Ele que estava emprestado do Vasco da Gama ao clube português há 2 temporadas e tinha um contrato com o Vasco apenas até o final do ano, antecipou, né, essa saída do Cruz Maltino, rescindiu o contrato com o Vasco, assinou já inclusive, né, esse contrato em definitivo com o clube português. O Vasco vai ficar com uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador e vai garantir aí uma participação futura em uma transferência que possa acontecer. O MT é até um atleta que joga, tá? No Santa Clara, já tem nesse momento 48 partidas com o clube português em uma temporada e meia. Um jogador aí de... surgiu assim com muita expectativa, muita qualidade, acabou não conseguindo demonstrar o seu futebol aqui no Vasco da Gama, mas no futebol português está conseguindo realmente mostrar o seu futebol, está conseguindo desempenhar assim um bom futebol, né? Inclusive conquistou acesso à elite do futebol português nessa temporada, vai jogar a primeira divisão do Portuguesão, se é assim que nós podemos chamar nessa próxima temporada 24-25, e a gente deseja aí toda a sorte do mundo ao MT, que assinou com Santa Clara até o final de 2028. Além disso, também mais um nome hoje que saiu em definitivo do Vasco foi o Medel. Hoje foi publicada aí no bid da CBF a rescisão contratual do zagueiro e ex-capitão do Vasco da Gama, chileno Gary Medel, um jogador aí que tinha contrato com o Vasco da Gama até o final deste ano, não estará mais vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino. Hoje o atleta já treina com Boca Juniors, já veste a camisa do clube argentino, já é um reforço, né, desse clube para o restante da temporada de 2024. Foi como o próprio Emiliano Dias disse, né, em uma entrevista ao podcast do Futebolaço, salvo engano, anteontem. Medel merecia um reconhecimento maior. É inegável que dentro das 4 linhas o Medel não desempenhava um bom futebol, é inegável que estava realmente mal, precisava ser banco de reservas, mas ele merecia um reconhecimento maior. A forma como o Medel saiu do Vasco da Gama foi uma forma, na minha opinião, muito tola, que demonstra aí internamente até a falta de profissionalismo que há nesse atual Vasco da Gama. E hoje a gente olha para esse tema defensivo do Vasco e vê como talvez o Medel seria importante. A gente vê um Léo que não tem qualidade tem, mas não tem capacidade nesse momento emocional para ser um titular do Vasco. A gente vê um Maicon que não está jogando bola. Ontem, mais uma vez, o Vasco perdeu, foi derrotado com 2 erros individuais defensivos do Maicon. O primeiro gol, a bola resvala no zagueiro e engana o Léo Jardim. E o segundo gol é o Maicon marcando o Gabriel Teixeira lá na ponta esquerda. Ele que é zagueiro, não era para dar aquele bote era para ter sido dado pelo lateral direito, que salvo engano, naquele momento do lance era o Paulo Henrique ou Puma Rodrigues. Ele dá o bote, a bola passa embaixo da perna dele e o Bahia faz o segundo gol. Então assim, talvez hoje se o Medel estivesse dentro do grupo, seria titular. Foi um erro, na minha opinião, a saída dele, pelo menos da forma que foi. Mas hoje veste a camisa do Boca e também, assim como o MT, por tudo que o Medel fez no Vasco da Gama, né, ajudando o Vasco na última temporada, com sua liderança, com sua qualidade técnica no ano passado, quando chegou. Desejamos todas as sortes do mundo ao chileno que marcou história no Vasco. Então, pouco tempo. Honrou, vestiu a camisa e isso o torcedor vascaíno jamais irá esquecer. Prosseguindo aqui com o vídeo, porque é claro, temos informações e como a gente trouxe, né, na introdução, o Vasco hoje não terá mais Pedro Martins como diretor executivo. A saída de Álvaro Pacheco, por consequência, também confirmou a saída de Pedro Martins.
Pedro Martins foi o nome que contratou o técnico português e na reunião da demissão de Álvaro Pacheco, Pedro Martins deixou muito bem claro: se ele sair, eu saio. Pedrinho, respeitando a decisão do diretor executivo, não foi contra e deixou bem claro: se você quer sair, que saia. O Álvaro Pacheco será demitido e hoje fica nítido que realmente a demissão do técnico português era a solução para o Vasco da Gama. Pedro Martins hoje lidera internamente um trabalho de transição. Ele não trabalha mais no Vasco, mas faz um trabalho no Vasco, que é um trabalho de passar para Pedrinho e Felipe, que hoje são os dois únicos nomes de futebol no cargo de gestão do Vasco da Gama, para que Pedro Martins possa passar, né, os trabalhos que vinham sendo desempenhados, no caso, principalmente as negociações. Hoje já está sendo tudo passado para as mãos de Pedrinho e Felipe, presidente e diretor técnico, quais são os negócios que o Vasco da Gama estava tocando no mercado. Inclusive a informação dada pelo canal Atenção Vascaínos é que os jogadores que o Vasco da Gama negociava eram divididos em 3 tópicos. No caso, o jogador grande, jogador dentro de um orçamento bom e jogador de composição. Então virão jogadores diferentes durante essa janela de transferências e todo esse trabalho vinha sendo feito pelo diretor executivo Pedro Martins. O Vasco hoje inclusive tem como prioridade nessa janela procurar um nome para substituir Pedro Martins. O Vasco busca um nome para ocupar esse cargo que nesse momento está sem nenhum profissional. E não apenas o cargo de diretor executivo, como também o cargo de CEO, que era do Lúcio Barbosa, o cargo de CFO, que era o cargo da Cátia dos Santos, um cargo de diretor de comunicação, um cargo de diretor de operações. Tudo isso neste momento está vago após a limpa feita por Pedrinho dentro da SAF Cruz Maltina com a saída do grupo norte-americano. Até o cargo de treinador também está vago e a expectativa é que esse novo nome, no caso do técnico, só chegue após a definição do novo diretor executivo. Então o Vasco vem negociando, vem avaliando o mercado à procura também deste profissional, deste diretor executivo, que é nesse momento a grande prioridade. Enquanto não se vem o nome, Pedrinho e Felipe vêm tocando as negociações. E já adianto aqui a vocês, tá? A expectativa é que cheguem para esta janela de transferências reforços para quase todas as posições. Posição de zagueiro, posição de lateral, posição de volante, posição de meia, posição de centroavante e posição de ponta. Para todas as posições do setor de campo, né, de todos os setores de campo, chegarão reforços. O único nome que não deve ser buscado é o nome de goleiro, que hoje temos o Léo Jardim, que é o titular absoluto, e o Kehler, que é um bom goleiro, mas não teve, salvo engano, nenhuma partida com a camisa do Vasco nessa temporada de 2024. Até o momento, né, claro, é importante deixar muito bem informados a vocês. Era o Pedro Martins que vinha tocando as conversas. As negociações, por exemplo, com o atacante colombiano Emerson Rodrigues, que virá para o Vasco, jogador de passagem por Inter Miami, Milionários da Colômbia, foi inicialmente tocada pelo Pedro Martins e vai ser finalizada por Felipe e pelo Pedrinho, assim como o Emerson Rodrigues. Outros nomes também estão na mesma situação e o Vasco pretende aí o quanto antes encaminhar também os negócios e fechar com todas as contratações que o Vasco da Gama hoje já está avançada no mercado da bola. Mas a grande espera, a grande expectativa circula acerca de 3 nomes, né? Que no caso são os nomes de Coutinho, de Souza e de Alex Teixeira. 3 nomes que o quanto antes estarão fechados com o nosso Cruz Maltina. Inclusive ontem, né? Os 3 publicaram aí nas suas redes sociais um vídeo treinando juntos. Parece que muito provavelmente na casa de alguém, né? Os 3 jogadores têm uma situação financeira, claro, muito boa, isso é evidente. E dentro da casa de alguns atletas, sempre costuma ter um campinho de futebol. E pelo que parece, dentro da casa do Souza, do Coutinho ou do Teixeira, há esse campinho de futebol. Foi inclusive nesse campinho que houve um treino ontem com um preparador físico. Um treino até muito puxado, muito legal de se ver e que mostra muita vontade desses 3 jogadores melhorarem a sua parte física para estar 100% à disposição do Vasco da Gama assim que a janela de transferências for aberta. A frase até, né, colocada no vídeo, publicado nas redes sociais, é uma frase muito legal, que realmente demonstra muita animação de todos em voltar a vestir a camisa do nosso Cruz Maltina. Eu não vou conseguir lembrar aqui, mas era uma frase assim de felicidade realmente dos 3 estarem juntos vestindo a camisa do Vasco de um ano muito esperado, né? De fato essa é a palavra, um ano esperado tanto pelo Souza quanto pelo Coutinho, quanto também pelo Alex. Hoje a situação dos 3 são diferentes, estão em estágios diferentes. O Alex não tem contrato com nenhum clube, então é uma situação muito facilitada, né? O Vasco só precisa do Alex para fechar. Inclusive, até para uso de informação, o Alex Teixeira é um jogador que
Caso o Vasco quisesse, poderia estar sábado entrando em campo contra a equipe do Botafogo, pois é um jogador que não teve contrato com nenhum outro clube, está livre no mercado, então assim, pode sim já ser regularizado e entrar em campo nesse próximo sábado. É um jogador aí que realmente o Vasco estará trazendo, está fechado, tudo acordado, resta apenas a assinatura. A questão do Coutinho é diferente da situação do Alex, pois o Coutinho era um nome que tem um contrato, inclusive a se cumprir até o meio de 2026 com o Aston Villa, mas conseguiu junto ao clube inglês uma rescisão contratual. O contrato do Coutinho com o Aston Villa será rescindido, foi como um acordo, o Coutinho queria sair e o Aston Villa não queria a permanência do Coutinho, então exatamente por esse motivo houve a rescisão contratual. Coutinho, nesse momento, está no Rio de Janeiro, treina com Souza e Alex Teixeira, como a gente trouxe, e já alinhou essa rescisão contratual com o Aston Villa. A informação que temos a trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante é que o Aston Villa deve anunciar entre hoje e amanhã a rescisão contratual do Felipe Coutinho. Anunciando a rescisão contratual do Coutinho lá, Coutinho será anunciado aqui. E com o anúncio do Coutinho, o anúncio tanto do Teixeira quanto também do Souza estará acontecendo. Inclusive, meu amigo torcedor vascaíno, temos também a situação do Souza, né? Que é uma situação diferente, tanto da do Coutinho quanto da do Teixeira. O Teixeira está livre, o Coutinho está em processo de rescisão e o Souza já rescindiu o seu contrato. O jornalista Lucas Pedrosa trouxe a informação agora, nesta tarde de quinta-feira, que o Souza rescindiu oficialmente a rescisão contratual com o Başakşehir, clube da Turquia. Essa etapa realmente estava prevista para acontecer até essa sexta-feira e aconteceu. Nesse momento, o Souza está livre no mercado e está pronto para assinar um contrato com o Vasco da Gama. A única coisa que separa o Souza e o Alex Teixeira, já que hoje os dois estão livres de assinar esse contrato com o Vasco, é a rescisão contratual do Coutinho. Coutinho rescindindo lá, assina aqui e os dois também irão assinar logo após a assinatura do menino Couto. Fato é, meu amigo torcedor, que nesse momento restam apenas trâmites burocráticos para que a volta dos 3 atletas revelados pelo Vasco da Gama possa vir a ser sacramentada. E é muito interessante, assim, eu quero fechar esse Boa Noite Gigante falando até sobre o Souza, porque o Souza é uma grande incógnita, né? Uma baita de uma incógnita, inclusive. O que será que o Souza pode render dentro do Vasco? Essa é uma dúvida. Porque se a gente pega a carreira do Souza, é uma carreira grande, tá? A gente não tá falando de um craque, mas a gente está falando de um grande jogador. Souza é um atleta que cria do Vasco, revelado pelo Vasco. Passou por Porto de Portugal, jogando, tem mais de 50 partidas com a camisa do Porto em 2 temporadas. Passou por Grêmio, tendo mais de 100 jogos com a camisa do Grêmio. Passou por São Paulo, tendo mais de 70 jogos com a camisa do São Paulo. Aí passou por Fenerbahçe, que é um clube gigante do futebol turco, um dos maiores. E passou pelo Beşiktaş, que é o maior rival do Beşiktaş, que é o maior rival do Fenerbahçe na Turquia. Então ele passou pelos 2 maiores clubes do futebol turco. Algo que poucos conseguem fazer. O Souza na Turquia é top 5 maiores brasileiros que já atuaram por lá, com toda a certeza. Passou por Benfica Rouen, um clube grande também do futebol chinês. Passou pelo futebol da Arábia. Então assim, o Souza é um atleta que ele construiu uma carreira bonita. Tem 2 ligas portuguesas, tem uma Europa League, tem uma Supertaça Cândido de Oliveira no futebol de Portugal, tem uma Taça de Portugal, tem um Campeonato Turco, tem uma Taça Turca, tem uma Supertaça Turca. É um jogador que conquistou. É um jogador que tem qualidade, que no seu auge é titular absoluto do Vasco e de qualquer clube do futebol brasileiro. No seu auge, porém, que ele não está. E fica a dúvida, qual é o Souza que vai chegar no Vasco? Qual é o Souza? A gente deu uma olhada e foi buscar os números do Souza atuando na Liga Turca, tá? O Souza, nesse momento tem 35 anos de idade, ele atuou na Liga Turca durante quase 6 temporadas. Quase 6 temporadas. Entre os anos de 15 e 23. Ele passou um período na Arábia Saudita durante 2 anos, mas foi esse mais ou menos o grande período do Souza. São no total 182 jogos na Liga Turca. É muito jogo, né, que o Souza já disputou por lá. E nesses 182 jogos, os números são, assim, impressionantes, tá? 18 gols, 8 assistências, 112 passes decisivos, 85% de acerto no passe, 64% de acerto no drible. E aí a gente vai para a parte do volante, que é o Souza. 58% de duelos de ganhos, 1.125 bolas recuperadas, quase 10 vezes o número de jogos, ou seja, quase 10 bolas recuperadas por jogo, uma média.
e 463 desarmes. É muito desarme também. Então esse é um primeiro volante de muita qualidade, que é o que o Vasco precisa. Mas volto a repetir, qual é o Souza que chega aqui? E aí eu fui dar uma olhada nos números do Souza mais recentes, porque os números da Turquia são mais antigos. E fazer uma comparação com os atletas que hoje estão no Vasco da Gama, que está principalmente, que é o primeiro volante, Zé Gabriel, e com dois atletas muito pedidos pelo torcedor, que é Cuéllar e Alan. E olha que surpreendente, torcedor vascaíno, se liga só. Primeiro com o Zé Gabriel, uma leve comparação aqui. O Souza, com relação à interceptação, tem mais do que o Zé Gabriel por jogo. Isso é a comparação do Souza vestindo a camisa do Benrique Juan na temporada de 2023. A média do Souza por partida de interceptação é 1.1, do Zé Gabriel é 0.7. Você está vendo aí, o verde é referente ao Souza, é claro, ter um número superior ao jogador em comparação. Então o Souza tem mais desarme que o Zé Gabriel. No quesito de interceptação, vence. No quesito dribles sofridos, vence, ou seja, sofre menos dribles que o Zé Gabriel. No quesito chutes travados, vence. No quesito dribles certos, consegue ter mais. No quesito duelos ganhos, também. No quesito duelos aéreos, também. E no quesito faltas sofridas, também. Sofre mais faltas que o Zé Gabriel. Isso em comparação com o brasileiro do Zé Gabriel no ano passado com a camisa do Vasco. Faltas igual, ou seja, comete o mesmo número de faltas. E perda de posse tem mais do que o Zé Gabriel e tem menos corte do que o Zé Gabriel. Mas o Souza é muito superior ao Zé Gabriel com relação a números, no aspecto principalmente defensivo. Vamos fazer a comparação com outro atleta, o Cuéllar, vestindo a camisa de um clube do futebol da Arábia Saudita nesta última temporada. Vamos dar uma olhada então? Só tem números também superiores ao do Cuéllar, tá? O Souza tem menos interceptações, menos desarmes, mas consegue ter mais dribles, consegue ter mais cortes, consegue ter mais chutes travados, consegue acertar mais dribles, consegue vencer mais duelos aéreos e consegue ter mais faltas sofridas, sofrer mais faltas durante o jogo. Perde nos quesitos das faltas cometidas, das perdas de posse, dos duelos ganhos pelo chão, dos desarmes e das interceptações. Mas o Souza tem quesitos melhores. Em 11 comparações, o Souza consegue vencer em 6 e o Cuéllar em 5. E para fechar, com o Alan, que é um jogador também muito pedido pelo Vasco, pelo torcedor. Olha os números do Souza em comparação com os números do Alan e olha que incrível. O Souza é um atleta que tem mais interceptação, mais desarme, menos dribles sofridos, mais cortes feitos, mais duelos aéreos ganhos e menos perda de posse. O Souza também tem números superiores ao Alan na mesma temporada. O Souza na China e o Alan na Arábia Saudita, que na minha opinião não são dois polos de futebol muito diferentes. E o Souza consegue ser superior, e nem na Arábia Saudita, né? Salvo engano, o Alan vestiu a camisa do Al-Ahly no Emirados Árabes. Então, assim, olha a diferença. O Souza consegue ter números superiores ao Cuéllar, ao Zé Gabriel e ao Alan. Se for esse Souza que chegar ao Vasco, eu não tenho dúvida que é um Souza que vai ajudar muito, vai ser muito importante e internamente pode ser, além de uma peça tecnicamente importante para o Vasco, também para o vestiário. E dê uma olhada aí nas palavras, inclusive, do próprio Souza, falando sobre o que ele espera em vestir a camisa do Vasco, numa entrevista dada ao Futebolaço Podcast lá no início do ano, né? Quando surgiu essa possibilidade de vestir a camisa do Vasco da Gama. Já vi os volantes jogando pelo que eu vejo. Eu acho que eu tenho muito para contribuir, mas não é pouco não. Muito para contribuir no clube, porque assim, as pessoas elas julgam aquilo que elas ouvem, mas elas não veem. Se você for buscar na China, eu lesionado, eu não estava bem, estava lesionado. Agora eu operei, tirei o problema. Quem não entende cirurgia, você está com cirurgia para resolver problema, não é para... E eu tinha um problema, eu não queria operar, porque se eu operasse naquela época, eu ia ficar, como eu estou agora 3 meses, no meio da temporada, não servia para mim. E eu precisava daquele último contrato ali. E o que aconteceu? Joguei lesionado na China, e se você for pegar minha quilometragem, aqui ninguém quer saber disso. Vai lá pegar a quilometragem, é acima dos volantes do Brasil. Eu corria 11,5 quase todo jogo, jogando 90 minutos. Joguei 20 jogos, consegui jogar lesionado 20 jogos, fiz 4 gols, 3 assistências. Mas a China é muito fácil. Vai lá, quando o brasileiro foi lá com o nome e não conseguiu andar. Brasileiro na Turquia, mas também a Turquia é muito fácil. Não é. Inclusive os jogadores hoje aí, é chato falar nome, mas a gente precisa falar para poder... Tem o Pulgar, que tá aí no Flamengo indo bem, todo mundo... Pô, o Pulgar passou lá no Galatasaray, referência... Eu era referência. Na Turquia, eu sempre fui referência. Que são jogadores, para mim, excepcionais. O Pulgar. O Arão foi lá pro Fenerbahçe, 1 ano. Eu continuava sendo referência. O Luiz Gustavo, como eu te falei em off ali, que era para eu ir pro Fenerbahçe, não fui pro Besiktas.
Acabou o campeonato, a referência era o Souza. Mas ninguém quer saber disso. Eles querem, enfim, falar do momento, tá assim, tá assado. Mas nos últimos anos, eu sempre fui a referência. Então, eu tenho certeza, eu não acho, que eu iria bem. Iria bem, ajudaria e muito o clube. E eu não teria a loucura de chegar para vocês e dizer assim, cara, eu ajudo e não ajudasse. Por quê? Porque eu sei da responsabilidade que tenho. Eu já fiz uma promessa, não cumpri. Hoje em dia, chegasse para vocês e falasse, eu quero voltar porque eu acho que dá, aí chegar, eu sei da pressão que vai ter sobre mim. Eu não sou aquele Souza que volta em 2019, que todo mundo, volta, cria. Não, eu sei que hoje eu sou um Souza rejeitado por uma parte da torcida que age emocionalmente. Que se for agir por razão, eles vão ver que futebol, igual o nosso amigo Carlos Alberto fala, vamos falar de nível técnico. Pô, futebol é futebol. Então, assim, mas eu entendo a passionalidade. É paixão, cara. Paixão do torcedor. Você acha, o Dieguinho vai complementar, que o fato do Alex Teixeira ter voltado, criado a expectativa e para muitos não ter correspondido à expectativa criada, pode pesar para você? Com certeza. Mas assim, viu? O Alex voltou e não foi aquele Alex. Mas olha só, vamos lá. O Alex é meu irmão, tá? Sim. Irmão, e frequenta a minha casa, eu a dele, e somos mais do que irmãos. O Alex, nem todo mundo sabe, teve vários problemas extracampo, com família e tudo mais. E, cara, o Alex ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro na China. Muito dinheiro na China. Ficou um ano parado sem jogar futebol. Eu, quando eu levei ele pra Turquia também, porque foi eu que levei, ele sabe? Eu levei ele pra Turquia pra poder jogar lá. Eu também tinha a mesma expectativa de todo mundo. Entendeu? Só que, pô, o Alex ficou um ano sem jogar futebol. Não é pouca coisa. As pessoas acham que é normal, um ano, o cara sabe. Não é. A parte física conta muito. O Alex na base, ele era o que era, porque ele pegava a bola, arrastava 2, 3, 4, 5, 6 e ia embora. Muita força. Muita força. E quando você começa a perder a força na posição dele, você começa a ser um jogador normal. E Alex, não é porque o Alex ia mal, o Alex já estava um jogador normal, cara. Só que as pessoas têm a expectativa do Alex de 19 anos. O Alex do Shakhtar, que pegava a bola e metia gol no Real Madrid? Fazia tudo. Só que a minha posição, aí vamos pro Souza. Eu não preciso de pegar a bola e driblar 3, 4, 5. Não é minha posição. Não é minha função. Preciso desarmar muito bem. E graças a Deus eu sei fazer muito bem. Eu preciso armar jogo, que eu não preciso de força para isso. É qualidade, técnica. E isso tudo eu tenho. Visão de jogo. Hoje eu sei cortar caminho, que antigamente eu corri igual maluco. Hoje em dia eu não preciso. Eu sei cortar os caminhos no campo. Sei fazer um lançamento com a perna direita, com a perna esquerda. Eu sou um primeiro volante, que se você for pegar a minha carreira, eu fiz... Hoje eu tô com 46 gols. Pega aí dos volantes do mundo, que joga como primeiro volante que faz gol. Toda hora eu piso na área. Eu, na China, os gols que eu fiz, se você for recapitular aí, todo gol na pequena área ou na grande área, eu chutando. Eu tô lá sempre. Porque fisicamente, graças a Deus... Eu sou privilegiado, eu costumo dizer que eu sou... Mas não é porque eu sou privilegiado. A gente vem falando daquilo lá atrás. Quando eu era da base, sempre trabalhei muito. Hoje eu tenho um fisioterapeuta, que é o Pedro, que trabalha comigo há 7 anos. Então, assim, eu me cuido. Você faz um trabalho extra. Extra. E aí mas as lesões... A lesão é... Inerente. Claro. Todo mundo vai ter lesão. Claro. Todo mundo vai ter lesão na vida. Todo mundo vai se machucar, vai voltar. O problema é como você volta. E todas as vezes que eu voltei, eu fui muito bem. Então, assim, eu entendo totalmente essa paixão do torcedor. E é válido, é válido. Só que se a gente for pensar racionalmente, cara, tem muito pra contar. Então, o torcedor vascaíno é sobre isso. A gente viu os números, bons números, em comparação, é claro, do Souza vestindo a camisa de um futebol chinês, onde ele estava tendo ótimo desempenho. No Başakşehir, onde ele jogou, o clube dele terminou no quarto lugar, na quarta colocação do campeonato turco. Então, assim... É um jogador que pode ajudar muito. Fica esse estigma, fica essa preocupação com relação ao qual Souza virá para o Vasco. Mas eu tenho convicção de que dentro das 4 linhas, o desempenho dele tende a ser, sim, muito bom. Tá confiante? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, desta quinta-feira. E amanhã às 7 horas em ponto, estaremos aqui com o nosso Acorda Vascão, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.